Jó, capítulo 1, do versículo 6 em diante. Todos, eu acredito que conhecem essa história, então vou ler rapidamente aqui. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste em uma cerca em volta dele, em volta da família, em volta de tudo que ele possui? Tu mesmo os tens abençoado, tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele vai amaldiçoar a tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ela ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ela ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ela ainda estava falando, chegou ainda o outro mensageiro e disse: seus filhos, suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para te contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto e raspou a cabeça. Então prostou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem nada culpou a Deus. Quando a gente lê essa história narrada pela Bíblia, eu estava lendo esse texto lá em casa, e depois de tudo que ele escutou dos seus empregados, de todas as desgraças que aconteceu tudo de uma vez, imagine você, o pessoal do teatro aí, dá até para fazer um teatro com a vida de Jó, né? Eu já fico imaginando, Jó está lá, chega um e começa a contar, ele nem acabou de contar, o outro já chega gritando, e o Jó está assim: meu Deus, como assim? Eu estava aqui de boa, de repente o mundo desabou ao meu redor. Quem conhece aquela música? Quando o mundo está aí ao meu redor. É parecido com essa. E foi isso que aconteceu. E me alegra ver, e ao mesmo tempo, não sei, o sentimento que traz é quando eu olho, e Jó, quando fica sabendo de tudo, ele se humilha perante ao Senhor e levanta um altar de adoração. Isso me preocupa com as nossas vidas, porque nós não passamos praticamente por nada do que Jó passou, e às vezes por pouca coisa nós levantamos a nossa voz e murmuramos, reclamamos. Cadê Deus? Como assim, Deus? Onde está o Senhor? Mas vamos lá, não é sobre isso que eu vou ministrar hoje. Como assim, pastor? Você leu? Não, você vai entender mais para frente. É porque enquanto eu li aqui, eu falei da outra
mensagem aqui. Quando falamos que podemos avançar, que nós podemos ser renovados as nossas forças, quando falamos sobre estar sendo renovado, dizer às vezes, eu vou conseguir. A gente olha o processo e duvida. Assim como aconteceu na vida de Jó, se acontecer, a gente olha e fala assim, a gente duvida, como que eu vou avançar? De onde agora eu vou renovar as minhas forças, sendo que tudo que eu tinha foi tirado? Eu acredito que boa parte das coisas que você tem, eu acredito que boa parte das coisas que você vive, se você for avaliar o processo da qual você está vivendo, da qual você está passando, da qual você vai passar, se você for avaliar, colocar na ponta do lápis, você não vai nem começar muita coisa. Muita coisa você vai desistir antes de começar. Se você for olhar e falar assim, eu vou falar de mim e da pastora, não é segredo para ninguém. Se o Senhor tivesse falado com nós lá atrás, falar assim, se prepare, vocês vão ser pastores, vocês podem ter certeza que nós não estaríamos aqui, olhando a nossa vontade, jamais. Mas hoje, olhando para trás, a gente consegue enxergar várias coisas que foram acontecendo ao longo da vida, que foi direcionando as nossas vidas, para chegar aonde nós estamos hoje. Mas se a gente fosse olhar, e Deus fosse diretamente falar, olha, se preparem, vocês vão ser pastores, provavelmente nós não teríamos nem iniciado esse processo. E assim é a nossa vida com Deus, quando nós nos aproximamos dEle. Como assim? Precisamos ter confiança. 1 João 5, no versículo 14, diz que a confiança, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Ele fala assim, olha, se pedir alguma coisa, de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. No versículo 15 fala aí, se saber que Ele nos ouve em tudo, repete comigo, em tudo o que você pedir, sabemos que eu vou ter, porque eu pedi a Ele. Mas o primeiro passo é o quê? Nos aproximarmos de Deus. E sabe qual que é não vou dizer o problema, mas a nossa dificuldade muitas das vezes é porque eu sei que se eu me aproximar de Deus muito, e que na verdade nós precisamos, mas quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me enxergo na minha humanidade. E isso traz um certo temor e um certo medo muitas das vezes. Mas o que eu quero trazer aqui nessa noite é só tem um jeito de renovar as nossas forças, que é nos aproximando de Deus. E sim, nós podemos ir além, nós podemos cumprir com o que o Senhor projetou para nós, com toda a nossa força, com toda a nossa alegria. Quando nós olhamos para o problema com nossos próprios olhos, a gente acaba pensando com a nossa mente. Aí o que acontece? Nós começamos a colocar limites. Até aqui dá, daqui para lá eu não consigo mais. Até aqui foi o suficiente, daqui por diante eu não mais consigo. Nós temos uma história linda na Bíblia. Nós vemos a vida de Abraão, um rompimento. O que o Senhor fala com Abraão? Ele fala assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Fala nas palavras minhas. Abraão, sai da sua casa, pega a sua família, pega o que você tem, larga tudo, seu pai, sua mãe, enfim, tudo que tiver, que for de ligação, larga tudo e sai. Vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Talvez você fale assim, não, mas Deus falou.
Foi Deus que falou. É muito fácil obedecer à voz de Deus. Tá, mas então vamos lá. Ao cenário que estava acontecendo. Terá, pai de Abraão, ele não conseguiu ir além. Já começa por aí. A experiência de vida de Abraão. Pensa comigo. Ele não consegue avançar. Arã se chamava... Arã era o irmão caçula de Abraão, que assim ele se chamava, e o mesmo ele sendo o mais novo, a Bíblia diz que ele foi o primeiro a ter filho. Quem que era o filho de Arã? Ló. Esse Ló, que era sobrinho de Abraão, é o que fica com ele, anda com ele determinado tempo lá na frente, que você vê na história. Porém, o que acontece? Arã, ele morre, e isso traz um sofrimento para a família. Após a morte de Arã, Terá, pai de Abraão, ele reúne todos e decide sair da terra onde eles estavam em Ur dos Caldeus, e decide sair de lá, e o objetivo de Abraão era seguir até a terra de Canaã. Esse era o objetivo, esse era o alvo. Então sai todos ali na caminhada rumo a Canaã. Só que aí o que acontece? Eles passam por uma cidade que se chama Harã. E para eles era simplesmente passar por aquela cidade. Mas o que acontece? A Bíblia diz que Abraão chega na cidade de Harã, que remete a alguma coisa. Eu já ministrei sobre isso, eu não vou entrar agora, mas que remete literalmente ao filho. A Bíblia diz que ali ele arma a tenda, e ele fica, e ali ele morre. Eu estou falando isso para você entender o cenário a qual o Senhor falou com Abraão. Um dos significados do nome Harã significa vale, montanha, local de passagem. Porém Terá, ele não consegue receber isso aqui, renovação das suas forças para prosseguir e chegar até Canaã. Eu acredito e eu creio nisso, que você já traçou um alvo para a sua vida, ou pelo menos em alguma área você já fez isso. E porque isso tem uma ideia, uma visão, onde você quer chegar, e você olha e fala, não é difícil, mas de repente o trajeto começa a impor situações, e acaba parando pelo caminho, porque o processo do local de saída até o ponto de chegada, esse vácuo nós só sabemos na caminhada. No trajeto, nós passamos por lugares que nos desafia, áreas da nossa vida que você acha que já tinha resolvido. Situações que você olha e fala, não, já minha vida, nisso aqui já está solucionado, está resolvido. Quando você toma uma decisão de sair e ir para outro lugar, a crescer, de repente essa situação volta. E há um grande risco de paralisar, e foi isso que aconteceu com Abraão. Ele estava agora recebendo uma palavra, aconteceu com Terá. E Abraão recebe a palavra nesse momento, porque Abraão tem nessa história, ele recebe uma palavra nesse contexto. O irmão mais novo tinha morrido, o pai se levanta a tenda ali naquela cidade e começa, eu acredito que ele nunca deixou de falar no seu filho, o tempo todo ali caminhando, e fala, e talvez ele falava, precisamos continuar, mas não continuava, não conseguiam sair do lugar. No meio do caminho, em Harã, o que acontece? O seu pai morre, e de repente o Senhor fala, Abraão, levanta e sai. É como se Deus estivesse falando assim, olha, não dê ouvidos à sua dor, não importa o que aconteceu, se a sua dor for grande, se levante e saia desse lugar, e avance, vai para uma terra onde eu vou te mostrar. E muitas das vezes parece que os seus pais, trazendo isso para o nosso contexto,
Os nossos pais nos deixam sozinhos. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui essa noite. O Senhor é o teu Pai Celestial. É Ele quem garante, é Ele quem te fortalece, é Ele quem te dá capacidade para que você possa passar por regiões que muitos falam ser impossível. O Senhor diz: vai, porque eu estou contigo. E na maioria das vezes, o melhor está depois. Então não pare, não fique preocupado com a distância a percorrer, ou pensando, daqui em diante eu estou sozinho, eu estou sozinha. Não, você não está sozinho. Uma das coisas que eu estava conversando, inclusive com um rapaz que eu estava conversando lá em Corvelo, ele falou: eu tenho muita dificuldade em estar com as pessoas. Eu falei: esse é o problema. A solitude, ou estar nesse ambiente, traduz para mim e para você muitas das vezes que eu sou rejeitado. Mas quando o Senhor vai para um lugar onde eu vou te mostrar, Ele está falando: olha, existe uma família, existe pessoas que vão te ajudar, existe pessoas que vão estar com você. Mas a gente diz assim: olha, eu não vou conseguir, eu não posso ir além. A nossa mente nos bloqueia. E outra coisa, o nosso corpo físico, ele quer tudo que é muito fácil. Ele deseja tudo que é muito fácil. A nossa mente tenta traçar sempre o melhor caminho, aonde eu vou esforçar o mínimo possível. Resumindo, a sua mente te engana muitas das vezes. Na maioria das vezes. A gente foge das pressões, quando na verdade a pressão é que muitas das vezes vai fazer com que você alcance o alvo a qual o Senhor deseja para você. Mas eu quero fugir das pressões, eu quero fugir do problema. Eu não quero ter problema, eu quero solução. Mas para ter solução eu preciso vencer o problema. É por isso que temos que ter a mente de Cristo, porque só assim nós conseguimos avançar, só assim nós seremos renovados, só assim nós teremos as nossas forças renovadas. Por mais que eu não veja uma possibilidade, por mais que eu não veja uma solução, mesmo assim eu continuo crendo. Ah, pastor, mas isso é ser espiritual demais, isso é tudo também é ser espiritual. Sim, é ser espiritual. Olha o que o apóstolo Paulo afirma no fim da sua vida, 1 Coríntios 2, no versículo 15, ele fala assim: olha, mas quem é espiritual discerne todas, repete comigo, todas as coisas. É quem está pensando no mundo? É quem está vivendo no mundo? Não, o apóstolo Paulo está falando assim: olha, quem é espiritual consegue discernir todas as coisas. E é ele mesmo, por ninguém é discernido. Pois, ao versículo 16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Está falando: olha, quem conheceu a mente do Senhor para que possa ser instruído? Só que o final desse versículo fala que eu não preciso conhecer simplesmente a mente de Cristo, mas que eu tenho. Ele fala assim: nós porém, nós quem somos espirituais, nós temos a mente de Cristo. Então não se trata de conhecer a mente do Senhor, mas sim de ter a mente do Senhor. Por quê, pastor? Porque eu falei logo atrás aqui na mensagem que a nossa mente nos engana. Deus quer que você avance, Deus quer que você vá mais longe, Deus sabe que você pode alcançar muito mais do que você deseja. É por isso que Ele fala que os planos dEle é maior do que os seus. Mas aí eu vivo 25 anos vivendo a mesma coisa e falar: já deu. Escolha viver os planos de Deus,
porque os planos de Deus são eternos, eles não acabam. Tem pessoas que param a vida por ter muitos processos, tem muitas situações para resolver, tem muita coisa para resolver, não já chega, tem muita coisa para ser resolvida, ou até mesmo no processo, na caminhada, na jornada, no intervalo do ponto de saída até o ponto de chegada, eu estou no meio. O que acontece? Uma tragédia, assim como aconteceu com Abraão. E já estava agora cuidando também do filho do irmão caçula. E dizem as más línguas que os caçulas são mais amados. Não vou entrar nesse mérito, porque eu sou caçula. Mas sabe qual que é o problema? Estamos no ponto para chegar no alvo. No meio acontece uma tragédia. Qual que é o problema da tragédia? Que ela não manda recado, ela não fala assim, estou chegando, se prepare. A tragédia não manda recado, ela não manda mensagem, ela não manda cartinha, ela não manda WhatsApp, ela não liga, ela simplesmente chega. Meu Deus, cadê o Senhor? Jó está lá vivendo uma vida teoricamente boa. Vou falar que a vida de Jó era ruim, não era ruim, porque o próprio Senhor elogia ele, então ele tinha tudo de bom. Próspero, saúde, a família, tudo caminhando, tudo belezinha. Não sabendo ele, que lá no céu estava tendo uma reunião. Satanás querendo o quê? E Jó está lá vivendo. A tragédia mandou recado, porque teve uma reunião, por que a mensagem não chegou até Jó? Aí você fala assim, Deus, por que o Senhor não me avisou? Porque nós precisamos de certas situações nas nossas vidas, para que possamos crescer, evoluir, renovar as nossas forças. Então o que eu quero dizer para você essa noite é um detalhe importantíssimo. A tragédia não manda recado, amém? Todo mundo sabe disso, acabei de falar. Ou se mandou para vocês, se prepare que vai vir dobrado. Mas a tragédia não manda recado. Mas tem alguém que manda um recado sobre a tragédia. Esse alguém se chama Jesus Cristo. E qual que é o recado de Jesus? Eu estou com você. Então eu falo assim, pastor, a tragédia não mandou recado, mas Jesus já mandou o recado antes, lá na cruz do Calvário, dizendo, eu estou com você. Ele mandou outro recado também, falando assim, eu venci o mundo e você também vai vencer. Ele mandou outro recado, falando assim, não desanime, prevaleça, permaneça, levante-se, ande, não fique parado, não pare na terra que te lembra da sua dor, se levante e continue caminhando, porque eu estou com você. Então devemos encarar os desafios. Isso traz para nós uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento. Esse, vamos dizer assim, um dos segredos para mantermos e termos uma mente saudável, manter um pensamento saudável, porque tudo começa na nossa mente. É por isso que eu preciso ter a mente de Cristo, amém? Mas a nossa mente fica cogitando em querer dominar, trazendo situações, lembranças, enfim, várias coisas. Mas nós precisamos, tudo começa na nossa mente. Só que Jeremias nos dá um conselho, porque ele também passa por isso. Jeremias, ele fala assim, olha, eu lembro-me da minha aflição, eu lembro dos meus problemas, eu lembro do meu delírio, das minhas loucuras, eu lembro também do meu do quanto eu estava amargurado.
Jeremias está falando assim: olha, eu lembro de tudo isso, isso me causa dor, eu lembro do meu pesar. E quando eu lembro disso, Jeremias fala assim: olha, quando eu lembro disso, sabe o que acontece? A minha alma, ela desfalece dentro de mim. Ele está falando de alguém que pensava, que lembrava e estava tudo bem. Não, ele está falando: a minha alma desfalece dentro de mim, eu não consigo, eu lembro disso tudo. Mas aí ele fala assim: olha, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Todavia, eu me lembro também de algo que pode me dar esperança. O que me pode dar esperanças? Graças ao grande amor do Senhor por mim, que mesmo lembrando de tudo isso, eu ainda não sou consumido, porque as misericórdias dele é inesgotável. Aí ele fala assim: olha, e as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Grande é a fidelidade do Senhor. Então a tragédia pode não mandar recado, mas o Senhor mandou recado: eu estou com você. Comece a se lembrar disso. A minha misericórdia se renova todas as manhãs. Hoje, mais uma vez, as misericórdias do Senhor se renovou sobre a sua vida, e você tem a oportunidade de fazer diferente. Tudo que você almeja é possível. Se estivermos caminhando na vontade do Eterno, tudo. O problema é que esse tudo é pouco perante ao que o Senhor tem para mim e para você. Se você estiver agindo com a mente de Cristo, tudo que você almeja será possível. Agora, eu vou falar com você que é fácil? Não, não é fácil. É um processo que requer de nós perseverança, que requer de mim e de você renúncia. Porque se aproximar de Deus significa se aproximar para eu ser limpo, para eu abandonar as velhas práticas, e às vezes eu não quero abandonar as velhas práticas. Mantenha-se firme no caminho. O texto de Jó, a qual nós lemos, nos mostra que o desejo do inimigo é o quê? Destruir. Mas a minha decisão e a sua decisão tem que ser sempre perseverar, crendo que o Senhor é quem nos levará a lugares mais altos. E mais uma vez eu repito: levantar um altar de adoração ao Senhor em meio a tanta tragédia não é fácil, mas é a única coisa que vai fazer com que você seja renovado as suas forças, para que você consiga entender qual é o propósito. O que você está querendo dizer, pastor? Se estiver em um lugar que te lembre uma dor, se estiver uma situação, que tiver algo que tira a sua alegria, que tire a sua vontade de continuar, levante hoje e saia desse lugar. Lembre-se, graças ao grande amor do Senhor, é que eu não sou consumido. Graças a esse grande amor e da certeza da fidelidade dele, porque eu sei que as misericórdias dele é inesgotável. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. A Bíblia é o nosso manual a qual nós devemos seguir, ao qual nós podemos ler e garantir e fazer conforme que está ali, viver conforme está ali, ver o que está escrito que deu errado para nos mostrar que nós podemos fazer diferente. Então nós temos várias experiências na Bíblia que nos mostram pessoas
que pensaram em desistir, mas que a palavra do Senhor sempre é: levante, saia desse lugar. Elias entra numa caverna. Ele estava sendo ameaçado, e ele para nessa caverna, e ele se esconde, e ele fala: Senhor, me mate então. Aí eu te pergunto, o Senhor deu direção para Elias dentro da caverna? Cri, cri, cri. Sabe o que o Senhor falou com Elias dentro da caverna? Foi: Elias, levante e saia dessa caverna. O que o Senhor estava falando? Olha, no caminho eu te justifico, no caminho eu te curo, no caminho eu te ensino, no caminho eu vou erguer você. Então levante e saia dessa caverna. Mas eu quero receber o quê? O mapa dentro da caverna. Meu GPS, eu trabalho com GPS praticamente quase todos os dias. E ele criou uma mania agora, que ele só calcula a rota para mim depois que eu já estou andando. Não sei se pesada, enfim, não sei. Mas eu lembrei disso agora. E é a realidade, sabe o que acontece? Aí eu coloco o endereço. E eu estou esperando ele calcular. Não dá nada. Ele espera eu me movimentar. Aí o que acontece? Eu levanto e saio. Aí o que o GPS vira e fala para mim? Não é para ir não, é para cá. Aí, mas a Bela também sabe o que é isso, olha lá. Fala a verdade, se não é assim com o Senhor. Se não é assim com Elias. Se não foi assim com Abraão. Levante e saia, para a terra eu vou te mostrar. Tá bom, Senhor, então vamos lá. Não, Abraão, não é aí não, é para cá, ó. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? O Senhor está esperando você se levantar e começar a caminhar. O Senhor está esperando muitas das vezes você sair do seu local, do seu conforto, do seu comodismo, se levantar e sair, para que Ele possa te conduzir. Como que Ele vai te conduzir se você não quer sair desse ambiente? Como que Ele vai consertar a sua vida, consertar a sua caminhada, se você não sai desse ambiente? Sabe o que acontece? Muitas das vezes o Senhor vai te livrar, não da fornalha, mas na fornalha o Senhor te livra. Temos exemplo disso na Bíblia. Se você não fizer, se você não negar, eu vou te jogar na fornalha, tá? Então me jogue. Imagino eu, Sadraque, Mesaque, Abidnego, caminhando. Foi bom estar com você, querido. Vamos morrer por Cristo. Queridos, o Senhor não falou nada com eles não. O caminho, a fornalha está lá, do caminho até a fornalha. Você acha mesmo que Ele não falou: Deus, você vai me livrar que hora? Você acha mesmo? Não sei, não está na Bíblia, mas eu estou pensando aqui que eles no caminho falou: Deus, é agora. É agora que o raio vai cair, vai destruir tudo. É agora, e nada, e nada, e nada. De repente a porta abre, ele sente o calor da fornalha. O soldado do lado é lambido com... E é agora, e é agora. Aí o que acontece? Só os três, vamos entrar então, né? Já que é para ir, então vamos. Quantos está disposto a entrar na fornalha? Sendo que às vezes só com o calor a gente já, opa! Tenso, não é? Mas o Senhor nos encoraja. Eu não estou te falando para você sair fazendo loucuras não, querido. Mas se nós temos a mente de Cristo, se Ele mandou você se levantar, se levante e vai, porque Ele é quem garante a vitória. Até Jesus passou por esse momento, né? Até Jesus. Um momento de tristeza, de angústia, de abandono. Quem nunca viveu isso aí? Saber que até você que está sentado aí nessa cadeira ia abandonar Jesus em algum momento, Ele já sabia disso.
Aí o que acontece? Jesus até pensou em desistir. Jesus pensa em desistir. Como assim, pastor? Que loucura é essa? Sim, ele pensa. Ele chega no Getsemane e fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, sabe o que é que ele estava falando? Vamos ser real. Pai, não tem outra forma não. Eu estou sentindo o calor da fornalha já. Eu estou sentindo o calor, eu já estou sentindo a dor da chicotada. Eu já estou sentindo a dor da morte me amedrontando. Não tem outra possibilidade. Não tem outro jeito. Nós temos tantos anjos aí, poderosos, que podem vir aqui e acabar com tudo, transformar tudo. Mas sabe o que ele entende? Jesus olha para dentro de si e fala assim: sabe, Pai, traduzindo, eu vou conseguir, mas a Isabela não vai, o pastor Davi não vai, a pastora Daniele não vai, mas eu vou, Pai. Então faz o seguinte: seja feita a tua vontade, não a minha. Então o problema, querido, não está em chorar. O problema não está em sentir o peso da dificuldade. O problema não está em sentir a dor da luta. O problema está em você e eu, nós entendermos que o local da dor é simplesmente um local de passagem e não de morada. Já está amanhecendo. Saia para fora, levante e comece a contemplar o que o Senhor tem para você. Comece a contemplar, a ver o sol da justiça iluminando todo o seu caminho. Levante e saia. Assim como o meu GPS espera, talvez o Senhor está esperando isso, levantar e você sair. E talvez você vai falar assim: eu acho que é para lá. Aí você levanta e sai, e o Senhor fala: não, meu filho, você já saiu, agora é só vir aqui, ó. E talvez você vai sair até para o lugar certo, mas precisa sair. Talvez o Senhor já até falou com você. Mas não fique parado. Jeremias 3, versículo 21, para que você se lembre disso. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu dou graças ao grande amor do Senhor, que é por isso que eu não sou consumido, pois as misericórdias dele é inesgotável. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Comece a fazer essa oração, querido. Não desista. Não desista. Nós podemos e nós vamos vencer todos os dias. A palavra é: permaneça, continue avante. O Senhor é quem renova as nossas forças. O Senhor é quem renova a minha e a sua força. Se coloque de pé no seu lugar. Muitas das vezes nós não temos esperanças mais. Quando olhamos para a nossa vida e falamos: eu até tenho fé, eu estou fazendo o que o Senhor quer, eu estou pregando, eu estou levando a mensagem. Mas nos deparamos muitas das vezes com situações que tentam nos paralisar. Frisem isso: tenta nos paralisar.
mas no Senhor nós podemos e vamos vencer todas as coisas. Então não espere no homem, não espere no mundo, para que as suas forças sejam renovadas. Não espere na vida das pessoas, nos que as pessoas falam. Não espere nisso. Isaías 40, no versículo 31, fala assim, que os que esperam em quem? No Senhor. Esses renovam as suas forças. E não só renova as forças, mas diz que eles voam alto. E sobem com asas como de águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. O que precisa para você fazer para que as suas forças sejam renovadas mais uma vez? Se levante e saia. O Senhor te chama mais uma vez. O Senhor nos chama mais uma vez. Pastor, eu quero viver coisas extraordinárias em Deus. Então comece a fazer coisas diferentes. Pastor, eu já vivo anos vivendo essa rotina, essa vida. Eu não consigo ver luz no fundo do túnel. Eu não consigo enxergar a solução. Espera no Senhor e seja renovado essa noite. Que hoje o Senhor coloque em você asas como de águia, para que você consiga levantar voos altos e estar em um ambiente onde você só consegue olhar para cima. Pastor, você está falando para mim andar de nariz em pé? Você é filho do rei. Você não precisa ser orgulhoso, mas você também não precisa negar e falar: eu sou filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa circunstância, essa tribulação, esse problema não tem poder sobre a minha vida, porque em mim opera o Senhor. Na minha mente opera a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E eu serei renovado, você será renovado, as suas forças serão renovadas mais uma vez. A alegria do Senhor voltará sobre a sua vida, ainda com mais intensidade. Pastor, eu já estou feliz, mais alegria ainda Ele tem para mim e para você. Aqueles que esperam no Senhor serão renovados. Não fala só de alguns, não, mas sim de todos. Todos que esperam no Senhor serão renovados. As suas forças voarão e subirão, como águias estarão no alto, vivendo em Cristo e através do que Cristo tem para você, para a sua casa, para a sua família. Feche os seus olhos. Vamos levantar por um momento agora, mais uma vez, um altar de adoração ao Senhor. Ah, pastor, eu não sei cantar. É levantar um altar de adoração ao Senhor, reconhecendo a grandeza dEle e o amor dEle. Seja conduzido a esse ambiente. Jó esteve nesse ambiente. Eu não sei qual é a desgraça que muitas das vezes acometeu nessa semana, nesses dias, mas hoje levante um altar de adoração ao Senhor. Levante um altar de adoração ao Senhor e você será renovado. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar
Peça a Ele, guia-me, guia-me, para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas teu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, sobre as águas teu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. guia-nos, Senhor. Sabe quantas vezes o Senhor tem te chamado e dizendo: venha caminhar sobre as águas comigo. Mas o vendaval, o vento, as circunstâncias tem te colocado medo, tem te colocado incertezas. Será mesmo, Senhor? Está tão turbulento, tanta coisa com os seus olhos naturais você está enxergando. O Senhor te chama nessa noite para fechar os seus olhos naturais e começar a enxergar com os olhos da fé, para que você consiga enxergar o caminho a qual Ele quer que você trilhe. A maior certeza que eu e você temos que ter é que Ele jamais desistiu e jamais vai desistir de você. O que Ele deseja mais do que tudo é que nós nos levantamos
e começamos a caminhar, começamos a andar. Ele te convida pela fé a dar passos aonde você olha. Quantas vezes você mesmo já foi usado até para falar com pessoas? Pise em lugares aonde você não vê chão, pise em lugares, tenha fé, acredite. E hoje você não está tendo mais fé suficiente. Porque tem olhado tantas circunstâncias, tantos ventos, tanto trovão, tanto problema, e o Senhor diz: olhe para mim. Quantas vezes precisar repetir, assim diz o Senhor, quantas vezes precisar repetir, eu vou repetir, que a palavra é: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. E somente Ele pode renovar as suas forças. Somente Ele pode renovar as suas forças. Saia desse ambiente de medo e de dúvida. Creia no Senhor. Acredite no que o Senhor te chamou. Que as suas forças sejam renovadas essa noite. Que as nossas forças sejam renovadas essa noite. Que o Senhor renove as nossas forças mais uma vez. Sabe de uma coisa? Todos nós sabemos, assim como lemos aqui em Jó, de uma reunião tramada para destruir as nossas vidas. Mas o mesmo Deus que falou com Satanás assim: então tá, tenta, mas não toque nele. Esse mesmo Deus olha para mim e para você e fala: podem tentar, os vendavais à sua volta vai acontecer. O mundo pode cair ao seu redor, 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas o Senhor diz: você não será atingido, porque Ele está te guardando. O guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não dorme. O Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir cada detalhe sobre a sua vida. Seja renovada as suas forças nessa noite pelo poder do nome de Jesus. Que começamos a viver coisas mais extraordinárias. Levante um altar de adoração, levante um altar de adoração ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. O inferno tem levantado altares. O objetivo é destruir você, essa casa, a família. O objetivo é destruir até o Bola de Neve Betim. Esse é o objetivo. Ele tem levantado altares. Mas o guarda de Israel não dorme.
A tragédia não mandou recado, mas o Senhor mandou um recado essa noite: eu estou com você. Mais uma vez, eu estou com você. Não desanime, não desanime, permaneça. Levante a sua cabeça e vamos para a guerra. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado pela tua força que o Senhor está liberando sobre nós. Graças eu te dou, meu Pai, por esse dia, porque mais uma vez a sua misericórdia se fez presente e se renovou e nos fortaleceu. Pai, nós nos levantamos mais uma vez, levantamos de todo e qualquer lugar e nos colocamos a caminhar, confiando que o Senhor já está liberando sobre nós, que mais uma vez o sol da justiça está iluminando o caminho. Estamos prontos, Jesus, nos ajude, confiando na tua proteção, confiando na tua ajuda, confiando no Senhor, nós nos levantamos e avançamos como os teus filhos amados. Obrigado, Jesus, que os nossos inimigos sejam surpreendidos pela milícias de anjo que estão indo agora de encontro a altares que têm sido levantados. Que os nossos inimigos sejam surpreendidos com anjos com espada de fogo, marchando e destruindo com todo o altar que foi levantado. Todo altar que foi levantado é destruído e está debaixo dos nossos pés. Está debaixo dos nossos pés. Nós somos e seremos sempre vistos pela diferença dos que servem dos que não servem. Levantamos a Ti um altar de adoração, e o fogo do altar jamais se apagará, ele queimará continuamente, continuamente. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu fortalecimento. Obrigado pela renovação das nossas forças. Obrigado pelo Teu amor que nos alcança mais uma vez. E juntos, como família, nós dizemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir, porque eu tenho a mente de Cristo, e nela eu vivo, nela eu caminho, dela eu recebo direção. Todo o alinhamento que eu preciso, eu recebo através do Espírito Santo de Deus que está comigo, em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Você que nos visita, se você assim o desejar e quiser vir aqui para as primeiras fileiras, pode estar vindo aqui ao final. Assim que encerrarmos, nós estaremos conhecendo você. Se você precisar também, quiser de uma oração, nós estamos aqui. Só você vir
aqui à frente, amém? Você que nos visita, que já veio uma, duas vezes, não teve ainda a oportunidade de estar conosco, nós estamos aqui. Estenda a sua mão direita, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz, que a graça eterna, a paz, a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Vamos para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno, em nome de Jesus, amém e amém. Vai em paz.